Eu já tinha visto muita coisa na estrada de terra da minha fazenda, mas naquela manhã eu vi algo que nunca vou esquecer. Um cavalo branco vinha correndo desgovernado, levantando poeira no meio da estrada, e preso à sela, havia uma mulher sendo arrastada. Naquele instante eu entendi uma coisa: se eu não corresse, ela ia morrer ali mesmo. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Eu já não esperava mais nada da vida. Essa frase soa simples demais quando eu falo assim, de uma vez, no começo. Mas ela não foi simples de chegar. Ela foi construída devagar, tijolo por tijolo, perda por perda, silêncio por silêncio, até que um dia eu acordei e percebi que era exatamente isso que tinha sobrado de mim, um homem que não esperava mais nada. Meu nome é Cláudio Menezes. Tenho 43 anos, uma fazenda de 220 alqueires no norte de Minas Gerais, numa região que fica entre a cidade de Januária e um vilarejo chamado Barra do Seco, que aparece nos mapas com esse nome e na vida real com a fama de lugar esquecido por Deus e pelos governantes. Terra vermelha, caatinga baixa, sol que racha o chão no verão e chuvas que alagam a mesma estrada que o sol secou. Esse é o cenário onde eu nasci, onde meu pai morreu, onde eu enterrei o único filho que tive e onde sepultei também, de outro jeito, a mulher que eu amei. Mariana. Esse era o nome dela. Não vou falar muito sobre ela neste começo, porque ainda não consigo. 3 anos se passaram e o buraco continua do mesmo tamanho. Às vezes parece maior, porque o silêncio dentro de casa foi crescendo junto com o mato no quintal, e eu deixei os dois crescerem sem disposição de cortar nenhum. Ela tinha 38 anos, quando o coração parou de uma vez, sem aviso, num entardecer de março, em que o céu estava cor de brasa e o gado estava mugindo lá no fundo do pasto, como se soubesse que alguma coisa tinha acabado. Nosso filho, Heitor, tinha ido antes. 7 anos de idade, uma febre que chegou rápido demais e um hospital longe demais. Isso foi 5 anos atrás. Depois de Heitor, eu e Mariana ficamos colados um no outro de um jeito que não era mais só amor. Era sobrevivência. Era 2 náufragos agarrados na mesma tábua. Quando ela foi embora, a tábua afundou e eu aprendi a respirar debaixo d'água. Não sei bem como. Sei só que aprendi. A fazenda se chama Retiro das Pedras. O nome foi do meu pai, que tinha um senso de humor amargo e dizia que em terra de pedra, pedra é o que resta. Eu cresci achando o nome feio. Hoje, acho que ele acertou. Tem coisa que o tempo não suaviza, ele só dá um verniz por cima, e o que está embaixo continua duro, áspero, cortando quando você menos espera. Minha rotina, nesses 3 anos depois de Mariana, era uma sequência de obrigações que eu cumpria como quem resolveu não morrer, mas também decidiu não viver de verdade. Acordava às 4:30 da manhã. Tomava café sem açúcar, porque o açúcar ela sempre colocava. E eu nunca aprendi o ponto certo. E toda vez que eu adoçava de mais ou de menos, a lembrança doía de um jeito físico, como dentada. Botava as botas de couro gasto, pegava o facão e o chapéu de palha e saía para a lida antes de o sol aparecer. Tenho 2 funcionários que moram na propriedade. Seu Geraldo Bispo, 60 e tantos anos, magro como um cipó seco, que trabalha comigo desde que meu pai era vivo e fala pouco mais do que o necessário, que já é do meu agrado. E o Dirceu, sobrinho do seu Geraldo, uns 20 e poucos anos, que chegou há 2 anos fugido de uma briga em Januária, e ficou porque precisava de lugar e eu precisava de braço. Dirceu é bom de trabalho e ruim de silêncio, fala o tempo todo. Mas eu aprendi a deixar as palavras dele passarem por mim como vento, entrando por um ouvido e saindo pelo outro sem pousar em nada. O gado são 94 cabeças de Nelore, mais 8 vacas de leite que ficam num pasto separado perto da casa.
Tenho galinheiro, chiqueiro com 4 porcos, uma horta pequena que o seu Geraldo cuida com uma dedicação de padre e uma cisterna que enchia no tempo das chuvas e virava ansiedade constante no tempo da seca. A fazenda funcionava. Isso eu posso dizer com honestidade. A fazenda funcionava bem. O problema era o homem que a tocava. Esse homem, que era eu, funcionava no piloto automático. Abria porteiras, conferia cercas, verificava o peso do gado, tomava decisões sobre compra de ração, conversava com o veterinário por telefone quando precisava, pagava as contas no banco da cidade uma vez por mês e voltava para a fazenda sem ter falado com ninguém além do necessário. Jantava sozinho. Dormia do lado esquerdo da cama porque o lado direito ainda tinha o contorno de quem tinha ido embora. Acordava às 4h30 e começava tudo de novo. Era isso. Era tudo isso que eu era. Tinha uma varanda na parte da frente da casa, de madeira velha com cheiro de cedro e umidade, onde eu sentava toda noite depois do jantar com um copo de cachaça que eu mal bebia. Ficava olhando para o escuro. O escuro do cerrado tem textura. Não é vazio, é cheio de sons, de cigarras que enlouquecem no calor, de sapos que aparecem depois da chuva, de grilos que conversam entre si, uma linguagem que eu não aprendi, mas que me fazia companhia do mesmo jeito. Às vezes passava uma hora inteira ali sentado, sem pensar em nada de concreto, só deixando o tempo passar, como quem assiste a água correr sem nenhuma urgência de atravessar o rio. Naquelas noites eu pensava em Heitor, às vezes. Na vozinha dele, nos pés pequenos, no jeito que ele corria pelos corredores da casa batendo em tudo, com os braços abertos, como se fosse voar. Pensava em como ele teria sido aos 12, aos 15 anos. Se teria gostado da fazenda como eu, ou se teria querido ir embora para a cidade, como tantos filhos de fazendeiro vão. Pensava em Mariana e nos últimos 2 anos dela, quando a gente tinha aprendido a viver em torno do buraco que Heitor deixou, dando a volta nele com cuidado, falando de outras coisas, se tocando com uma ternura que tinha uma camada de tristeza por baixo sempre. Mas eram pensamentos que vinham e iam, não ficavam. Era como se minha capacidade de sentir tivesse entrado num regime de racionamento. Sentia pouco para não acabar. Deixava só um fio de emoção passar por vez. Era o suficiente para não enlouquecer e pouco o bastante para não me destruir. Naquela manhã de junho, um domingo, eu estava consertando uma cerca no limite leste da propriedade, a parte que beira a estrada de terra vermelha, que liga o Retiro das Pedras ao vilarejo de Barra do Seco. Era cedo, 6 e pouco da manhã. O sol ainda estava baixo e cor de laranja. O ar tinha aquela friagem gostosa que o cerrado oferece por pouco tempo antes de o calor assumir o comando do dia. Eu estava de joelho no chão, o arame farpado na mão enluvada, o martelo do lado, suando já apesar do frio da manhã, porque o trabalho de cerca é trabalho de cabo, é força e atenção. O chão vibrou antes de eu ouvir qualquer coisa. Eu senti na palma da mão que estava apoiada na terra. Uma vibração ritmada, distante, crescendo. Levantei a cabeça. A estrada de terra estava vazia na minha frente, mas a nuvem de poeira vermelha que se formava lá no fim da curva dizia que não ia ficar vazia por muito tempo. Fiquei parado, esperando. O coração não acelerou ainda. Eu estava acostumado com cavaleiros, com caminhonetes, com gado solto que às vezes invadia a estrada. Faz parte da paisagem do sertão, mas o que veio na curva não era nada que eu esperasse. Era um cavalo branco, grande, espumando pela boca, com os olhos arregalados de um bicho em pânico absoluto. Corria desgovernado, sem ninguém no controle, as rédeas soltas e batendo no ar. E presa à sela por uma corda grossa, arrastada pelo chão de terra dura e pedra solta, havia uma mulher. Eu vi e não entendi. Demorou 1 segundo, e nesse segundo meu sangue gelou dentro das veias. Ela batia no chão e não conseguia se soltar. Os braços iam e vinham tentando achar apoio. As pernas se arrastavam levantando uma trilha de poeira.
O corpo todo era solavanco e pancada e chão implacável. E o cavalo não desacelerava. O cavalo corria como se o diabo estivesse atrás. Não pensei. Não tomei decisão nenhuma de forma consciente. Larguei o arame, larguei o martelo e corri. Corri com 43 anos de corpo, com 3 anos de vazio dentro, com as botas pesadas de trabalho e o chapéu voando da cabeça. Corri com tudo que tinha. Alcançar um cavalo em pânico é uma das coisas mais difíceis que um homem pode tentar fazer a pé. Eu sabia disso. Cresci sabendo disso. Meu pai me contou histórias de cavalos desgovernados que arrastaram homens por quilômetros antes de parar. Mas a mulher estava viva. Eu ouvia ela gemendo. E isso foi o suficiente para eu não parar de correr. Corri pela estrada uns 200 metros, talvez mais. O pulmão queimando, as pernas pesando, a poeira entrando pelos olhos e pela boca. O cavalo estava diminuindo o ritmo, porque estava cansando também. E eu comecei a me aproximar pelo lado, evitando ficar na linha direta do animal, que poderia mudar de direção a qualquer momento. Falei com ele. Falei em voz baixa, controlada, mesmo com o peito arfando, porque cavalo assustado precisa de voz calma antes de tudo. Quieto, quieto, quieto. Ele sacudiu a cabeça. Bufou, mas diminuiu mais. Cheguei na corda que estava presa à sela. Segurei com as 2 mãos e joguei o peso do corpo para trás. O cavalo resistiu, puxou, me arrastou uns metros, mas segurei. Gritei de novo. Voz firme agora, não mais suave, porque às vezes é a autoridade que para o animal, não a gentileza. Para agora. E ele parou. Fiquei com as mãos na corda por uns segundos, o coração na garganta, esperando para ver se ele ia ceder de vez ou tentar escapar de novo. Ele ficou parado, tremendo, as ventas dilatadas, a espuma branca escorrendo pelo queixo. Eu amarrei a rédea num mourão que tinha do lado da estrada e corri para a mulher. Ela estava no chão, de lado, um braço dobrado embaixo do corpo. O vestido, azul claro, de tecido simples, estava rasgado em vários lugares, com manchas de terra vermelha e sangue. Os joelhos e os cotovelos estavam abertos. A corda que prendia a sela estava enrolada nos 2 pulsos, e os pulsos estavam em carne viva, um roxo escuro, já se espalhando pela pele. A cabeça tinha um corte na testa que sangrava devagar, mas o que me parou não foi o sangue, foi os olhos dela. Ela estava consciente, olhava para mim, e nos olhos dela havia um medo tão antigo, tão profundo, que eu reconheci de imediato. Não era o medo de ter sido arrastada. Era o medo de alguém que passou tempo demais com medo, o tipo que se instala nos ossos e não vai embora mais. Ela afastou o rosto de mim quando eu me ajoelhei. Não vou te machucar, eu disse. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Ela não disse nada. Ficou me olhando com aqueles olhos que calculavam, mediam, desconfiavam. Eu entendi. Qualquer homem que se aproximasse dela naquele momento era uma ameaça até provar que não era. E provar leva tempo. Comecei pela corda. Com cuidado, desfiz os nós nos pulsos dela. Ela tinha as mãos crispadas e eu precisei pedir a ela 2 vezes que relaxasse os dedos para conseguir soltar sem machucar mais. Quando a corda saiu, ela escondeu as mãos debaixo do braço como um bicho que protege a ferida. Você consegue me dizer onde dói mais? Perguntei. Silêncio. Tá bem, não precisa falar. Vou só ver se tem alguma coisa quebrada. Passei as mãos pelos braços, pelas pernas, com cuidado, observando a reação dela. Ela gemeu uma vez, quando eu toquei o tornozelo esquerdo. Inchado, provavelmente torcido, talvez mais. Nada que parecesse fratura exposta, mas eu não era médico e o hospital mais perto ficava em Januária, 45 quilômetros de estrada de terra e asfalto ruim. Você consegue se sentar? Ela tentou. Fiz apoio com o braço atrás das costas dela, sem encostar mais do que o necessário. Ela sentou. Fechou os olhos por um momento. Respirou fundo várias vezes. Só então eu pude ver o rosto dela de frente, com o sol da manhã batendo de lado. Era uma mulher jovem, talvez uns 30 anos,
morena, cabelo escuro preso atrás com um elástico que tinha sobrevivido a tudo aquilo de alguma forma. O rosto era bonito de um jeito cansado, o tipo de beleza que não se preocupa mais consigo mesma, porque tem outras coisas para se preocupar. Tinha marcas roxas no pescoço que não tinham a forma de nenhum acidente. Eu olhei para aquelas marcas e não disse nada. "Você tem nome?" Perguntei depois de um tempo. Ela me olhou, hesitou, como se dar o nome fosse perder alguma coisa. "Ângela", ela disse por fim. A voz era baixa, um pouco rouca, como quem não falou muito nos últimos tempos. "Cláudio", respondi. "Essa fazenda aqui é minha. Não tem ninguém que vá te fazer mal aqui dentro. Isso eu posso garantir." Ela não disse que acreditava, mas também não desviou o olhar. E isso, naquele momento, eu entendi que era o máximo que eu podia esperar. Fui buscar a caminhonete. Seu Geraldo apareceu no caminho, vindo da direção do pasto, e eu disse que tinha um ferido na estrada e precisava de ajuda. Ele não perguntou mais nada, que era o jeito dele, e foi comigo sem questionar. Quando viu a mulher no chão, ele tirou o chapéu e ficou parado por um segundo, e aquele segundo de seu Geraldo calado disse mais do que um discurso. Carregamos ela com cuidado para o banco traseiro da caminhonete. Eu dirigi devagar para evitar os buracos da estrada, que eram muitos e fundos. No espelho retrovisor, eu via ela agarrada na alça de segurança, olhando pela janela, o rosto sem expressão, mas os olhos que não paravam de se mover, verificando a estrada, as cercas, as árvores, como quem ainda não sabia se estava fugindo ou sendo levada. Eu trouxe ela para dentro da minha casa. E só quando eu estava limpando os ferimentos dela na cozinha, com água morna e gaze, ela falou de novo. "Ele vai vir me buscar", ela disse, não com medo na voz, com certeza. Eu continuei limpando o corte na testa sem levantar os olhos. "Quem?" eu perguntei, embora já soubesse que não ia gostar da resposta. Ela demorou um momento. "Meu marido", ela disse. Nos primeiros dias, Ângela não dormia. Eu percebi porque a casa é pequena e os sons viajam pelo corredor de madeira com uma honestidade que às vezes incomoda. Toda noite, quando o silêncio do cerrado ficava mais fundo, por volta da 1, 2 da manhã, eu ouvia o rangido suave da cama no quarto do fundo, que era o quarto de Heitor, que eu nunca mais tinha conseguido transformar em nada além disso. Era o único quarto sobrando. Eu tinha colocado ela lá sem pensar, e só depois de fechar a porta percebi que tinha errado, que era doloroso demais, e fiquei parado no corredor por 1 minuto antes de ir embora, sem dizer nada. O rangido da cama era ela, virando de um lado para o outro. Às vezes parava por um tempo e eu ficava na dúvida se tinha dormido. Depois, começava de novo. Uma noite, tarde, eu levantei para beber água e vi a fresta de luz embaixo da porta do quarto. Ela estava acordada com a luz acesa. Fiquei olhando para a fresta por um momento e fui beber minha água e voltei para a cama. Não bati na porta. Não perguntei se estava bem. Entendi que havia coisas que precisavam de espaço, não de pergunta. De dia, ela ficava na varanda ou na cozinha. Comia pouco no começo, com a desconfiança de quem não está acostumado a receber comida sem pagar algum preço por ela. Eu fazia questão de deixar a comida na mesa e sair, para que ela comesse sozinha, sem se sentir observada. Seu Geraldo tinha entendido, sem que eu precisasse explicar, que havia uma situação delicada na casa, e o homem, que já era de poucas palavras, ficou ainda mais econômico e tratava Ângela com uma gentileza áspera, que era a única gentileza que ele sabia oferecer. Dirceu foi o problema. Não que ele fosse mal intencionado. Dirceu nunca foi. Mas ele era jovem e curioso, e não tinha aprendido ainda que há perguntas que não devem ser feitas. No segundo dia, ele perguntou para Ângela, no tom mais natural do mundo, de onde ela era e o que tinha acontecido com ela. Eu vi a cara dela fechar como uma janela que bate com o vento, o rosto que tinha começado a relaxar um pouquinho voltando para aquela expressão fechada, de pedra.
Eu chamei Dirceu para o galpão com algum pretexto e disse a ele em particular, com uma voz que não deixava espaço para conversa, que Ângela era minha hóspede e que ela ia falar o que quisesse quando quisesse e que eu não queria que ele perguntasse nada que ela não tivesse oferecido primeiro. Ele me olhou com aquela cara de quem não entende, mas respeita, e assentiu. Ângela passou o primeiro dia quase sem falar. Ficava na varanda olhando para a estrada, com os olhos que eu já tinha aprendido a reconhecer como vigilância. Não era contemplação, era monitoramento. Ela estava esperando a nuvem de poeira que anunciaria que ele vinha. No segundo dia, o tornozelo estava menos inchado e ela começou a se mover pela casa com mais cuidado. Encontrei ela na cozinha, olhando para as fotos na parede. Tinha uma foto de Mariana e de Heitor que eu nunca tinha tirado. Uma foto de um Natal qualquer, os dois com aquele sorriso que eu guardei na memória para os momentos em que a memória parece estar esquecendo. Ângela estava olhando para essa foto quando eu entrei. Eu fiz que não vi. Fui direto para o fogão pegar o café. Quem são eles? Ela perguntou. Eu demorei para responder. Aquela pergunta costumava me fechar como uma janela também. Minha mulher e meu filho, eu disse. Já foram. Ela ficou em silêncio. Não disse que sentia muito, que foi o que eu aprendi a esperar e a temer das pessoas. Aquele sinto muito automático que não significa nada, mas que obriga a pessoa a responder alguma coisa e manter a conversa sobre dor aberta por mais tempo do que suporta. Ângela só disse, como se chama o menino? Heitor. Bonito nome. E foi embora para a varanda com o copo de café nas mãos. Eu fiquei parado na cozinha por uns segundos, sem entender porque aquilo tinha sido mais fácil de suportar do que todas as condolências que eu já recebi. Acho que era porque ela não tinha tentado consertar nada, só tinha perguntado o nome. Tinha reconhecido que ele existiu. Na tarde do terceiro dia, ela me pediu para ajudar. Perguntou se podia fazer alguma coisa. Qualquer coisa, porque ficar parada a deixava louça. Eu disse que podia ajudar com a horta se quisesse, que seu Geraldo iria mostrar o que precisava de atenção. Ela foi. Ficou a tarde toda agachada na terra com seu Geraldo, que falou o mínimo necessário para ensinar o que ela precisava saber. Quando voltou para casa no fim do dia, ela estava com terra até o cotovelo, o cabelo desgrenhado, e havia no rosto dela uma expressão que eu não tinha visto antes. Não era felicidade, era só presença. Ela estava ali, no momento, sem estar olhando para a estrada. Eu percebi que havia uma diferença entre um rosto em guarda e um rosto descansando. Naquele momento, por poucos minutos, o rosto dela descansou. Naquela noite, depois do jantar, ela ficou na varanda enquanto eu fazia o que sempre fazia. Ficava sentado com meu copo de cachaça que não bebia, olhando para o escuro. Passamos talvez 20 minutos sem falar. As cigarras enchiam o silêncio com aquele barulho que é tão constante que vira silêncio também. Você não pergunta nada, ela disse por fim. Não, eu disse. Por quê? Eu pensei por um momento. Porque quando você quiser contar, você vai contar. E enquanto não quiser, não tem pergunta que ajude. Ela ficou quieta por um tempo. A maioria das pessoas pergunta logo, ela disse. Eu sei. Outro silêncio. Uma coruja passou voando baixo perto da cerca, silenciosa como só coruja sabe ser. O nome dele é Rivaldo, ela disse de repente. Rivaldo Moura. A gente é de Corrente, no Piauí. Eu vim embora com ele quando tinha 22 anos porque achei que ia ser diferente. Que longe de lá ia ser diferente. Eu não disse nada. Não fiz nenhum movimento. Sabia que qualquer coisa podia fechar essa janela antes que ela abrisse de vez. Não foi, ela disse. E não falou mais nada naquela noite. Mas alguma coisa havia começado. Alguma coisa muito pequena. Frágil como a chama de uma vela num dia de vento, mas que estava acesa. Eu senti isso e percebi, com uma surpresa que não estava esperando, que eu também queria que ficasse acesa. Na tarde de quinta-feira, o céu mudou
Eu conheço esse céu do norte de Minas como conheço as linhas da palma da minha mão. Sei quando a chuva vem de mansinho, aquela garoa que começa na madrugada e cobre a terra com um cobertor de água fina. Sei quando vem a chuva grossa de verão, que despenca em meia hora, enche a cisterna e some. E sei quando vem a tempestade de verdade. O tipo que o sertanejo chama de temporal com respeito, porque é o único fenômeno que o homem do campo, que não tem medo de quase nada, trata com cautela. Aquela tarde, o céu ficou cor de ferro velho no horizonte norte, uma cor que não é cinza nem roxo, mas os dois ao mesmo tempo. O ar parou. Esse é o sinal mais certo. Quando o vento para de vez, quando até as folhas do cerrado ficam paradas, é porque a tempestade está sugando tudo para dentro antes de soltar. Eu cheguei do pasto às 3 da tarde e disse para seu Geraldo que precisávamos trazer o gado do pasto de cima para o curral. Ele olhou para o céu e assentiu sem precisar de explicação. Dirceu foi junto. Trabalhamos rápido, eu e Dirceu e seu Geraldo, guiando o gado pelo caminho de terra, enquanto o horizonte escurecia mais a cada minuto. O gado sentia também. Nelore é bicho que percebe o tempo mudar no corpo antes de qualquer barômetro. Eles vinham inquietos, um ou outro tentando se desviar do caminho, o mugido diferente, mais curto e nervoso. Ângela estava na varanda quando cheguei de volta. Ela tinha ficado em casa essa tarde, porque o tornozelo ainda não estava bom para muito esforço. Estava olhando para o horizonte com aquela cara de quem nunca viu tempestade de sertão antes, que não é impossível, porque Corrente fica no sul do Piauí, numa região diferente, e o temporal do Cerrado Mineiro tem personalidade própria. Vai ser forte? Ela perguntou. Vai, eu disse. Quanto tempo temos? Eu olhei para o céu. 1 hora, talvez menos. Ela entrou em casa sem mais perguntas. Quando eu entrei atrás dela, ela já estava fechando as janelas do lado norte, com uma eficiência prática que me surpreendeu. Não precisei pedir. Ela tinha entendido o que precisava ser feito. Fechamos a casa toda. Tranquei o galpão. Seu Geraldo e Dirceu foram para a casinha deles, que ficava uns 50 metros da casa principal, perto do galpão. A casinha era sólida, de alvenaria. Tinha passado por muita coisa. Eu não me preocupei com eles. A tempestade chegou às 4h18 da tarde. Primeiro o vento. Um vento que não pede licença, que empurra e torce e dobra o que não arranca. Os eucaliptos que plantei na divisa da fazenda, altos e finos, dobravam como se fossem feitos de borracha. A bandeira desbotada que ficava no mastro da entrada da fazenda, que meu pai tinha colocado lá por hábito de outra época, partiu o cabo e sumiu na escuridão. Depois a chuva. Não caiu, desabou. É a única palavra certa. Desabou como se o céu inteiro tivesse decidido chegar ao mesmo tempo. Em 30 segundos a visibilidade era zero. A água batia no telhado de zinco da casa com um barulho que não era chuva, era trovão contínuo, uma percussão violenta e sem pausa que tornava impossível qualquer conversa em volume normal. Sentamos na sala. Eu e Ângela, nos 2 lados da mesa de madeira velha, com as 2 velas que eu tinha acendido quando a luz foi embora nos primeiros 5 minutos. A luz ia embora sempre nas tempestades grandes. A rede elétrica dessa região é frágil e o poste que alimenta a fazenda fica numa curva exposta ao vento. No clarão do raio, de vez em quando, a sala ficava branca por um segundo. Ângela não era do tipo que gritava com raio. Ficava parada, os ombros um pouco tensos, os olhos no ponto médio entre a janela e a vela. Eu gostei disso. Há muito tempo eu não ficava numa sala com alguém durante uma tempestade. Havia algo estranhamente reconfortante na presença de outro corpo humano, quando o mundo lá fora estava se despedaçando. Foi quando eu ouvi o outro barulho, diferente da chuva, diferente do vento. Um barulho de motor, longe ainda, mas crescendo. Eu me levantei sem fazer barulho, fui até a janela e olhei através do vidro molhado. Era difícil ver qualquer coisa no escuro e na chuva, mas no clarão do próximo raio eu vi.
Eram 2 faróis na estrada de terra, se aproximando devagar, porque a estrada estava virando lama e um carro que tentasse passar rápido se enterrava. Senti Ângela do meu lado antes de ouvir ela. Ela tinha se levantado também, sem fazer barulho, e estava olhando pela mesma janela. Quando os faróis apareceram no clarão do raio, ela engoliu seco. Eu ouvi. É ele? Eu perguntei em voz baixa. Ela ficou olhando por um momento. Não sei, ela disse. Não dá para ver. O carro parou na frente do portão principal da fazenda. Ficou parado por um tempo com os faróis acesos, o motor em ponto morto, a chuva caindo em cima como se tentasse afundá-lo. Então os faróis se apagaram. Ninguém saiu do carro. Aquilo foi mais assustador do que se tivesse saído. Alguém que para na frente da sua fazenda no meio de uma tempestade de noite e não sai do carro, não está perdido, nem está pedindo ajuda. Está observando. Eu fui buscar a espingarda no quarto. Não planejei muito o movimento, foi automático, o instinto de quem cresceu em fazenda e sabe que há momentos em que você precisa da arma, não para matar ninguém, mas para que fique claro que você é capaz de se defender. Quando voltei para a sala com ela, Ângela me olhou, não com medo de mim, com um olhar que eu li como reconhecimento. Fica longe da janela, eu disse. Ela recuou 2 passos, mas não foi para o fundo da casa. Ficou atrás da mesa, de pé, me olhando. Ficamos assim uns 20 minutos. Eu perto da janela, ela atrás da mesa, o carro parado na frente do portão sem se mover. A tempestade não dava trégua. A chuva batia e a lama da estrada ia crescendo, e eu pensava que se aquele carro ficasse ali mais tempo, não ia conseguir sair mais pela estrada, que ficava intransitável depois de 1 hora de temporal como esse. Então os faróis acenderam de novo. O motor engasgou 1 vez, 2, e o carro começou a recuar devagar, escorregando um pouco na lama, mas conseguindo se mover. Sumiu na escuridão e na chuva. Eu fiquei na janela mais um tempo, olhando para o portão vazio. A tensão foi saindo do meu ombro aos poucos, como ar saindo de um pneu. Foi embora, eu disse. Ângela não respondeu imediatamente. Quando eu me virei, vi que ela estava sentada na cadeira, os cotovelos nos joelhos, a testa nas mãos, os ombros se movendo. Ela estava chorando. Sem barulho, sem espetáculo. Só chorando, como quem finalmente conseguiu. Como quem estava segurando isso há tempo demais. Eu não soube o que fazer. Fiquei parado por um momento. Depois fui até a cozinha, aqueci um pouco de leite, trouxe numa caneca de barro, coloquei na mesa do lado dela e fui sentar no meu lugar sem dizer nada. Ela ergueu a cabeça depois de um tempo, viu a caneca, pegou com as 2 mãos. A tempestade passou às 8 da noite. O silêncio que veio depois era do tipo que parece mais silêncio do que o silêncio normal, porque o barulho tinha sido grande demais e a ausência dele era pesada. Nenhum dos 2 disse nada por um longo tempo. Você não me perguntou por que ele fez isso, ela disse. Não. Por que não? Eu pensei com cuidado. Porque não existe resposta para essa pergunta que justifique, eu disse. O que ele fez não tem justificativa. Pergunta por quê só dá a ele um espaço que ele não merece. Ela ficou me olhando por um tempo, então acenou com a cabeça, muito devagar, como quem ouviu algo que estava esperando ouvir faz muito tempo. Foi no sábado seguinte que ela contou. Não tudo de uma vez. Aos pedaços, como quem está desembrulhando algo que foi embrulhado com cuidado para que ninguém visse o que tinha dentro. Contou enquanto descascávamos mandioca na varanda, aquela tarefa lenta e rítmica que ocupa as mãos e libera a boca, porque às vezes é mais fácil contar quando as mãos estão fazendo alguma coisa e os olhos não precisam encarar ninguém. Ela tinha 22 anos quando conheceu Rivaldo Moura em Corrente, no Piauí. Ele tinha 32 e trabalhava como gerente de uma fazenda de soja de um patrão que ficava em São Paulo e mal aparecia. Rivaldo era do tipo que impressiona no começo. Roupa boa, caminhonete nova, fala fácil e um jeito de olhar para a mulher que ele queria que fazia ela se sentir a única pessoa no cômodo.
Ângela vinha de uma família pobre da periferia de Corrente. Pai que bebia, mãe que lavava a roupa dos outros, 3 irmãos mais novos. Quando Rivaldo apareceu oferecendo um mundo diferente, ela foi. Aos 22 anos, você acredita que vai ser diferente, porque quer acreditar demais para enxergar o que está na frente. Os primeiros 6 meses foram bons. Ela me contou isso sem romantismo, só como fato. Depois, a primeira vez. Um tapa que veio do nada, depois de uma discussão sobre dinheiro, e que Rivaldo pediu desculpa por 2 semanas seguidas com flores e presentes e choro que parecia genuíno. Ela perdoou porque queria perdoar. Porque a alternativa era voltar para a Corrente e a casa onde o pai bebia e os irmãos passavam fome. A segunda vez foi 6 meses depois. A terceira foi antes de completar 1 ano. E depois disso, começou a sequência que ela descreveu com uma monotonia aterrorizante. Porque era realmente monótona. Era um ciclo que se repetia com a regularidade de uma estação. A explosão, o silêncio, o pedido de desculpa, o período de paz, a tensão crescendo de novo como pressão numa panela fechada. E então, a explosão outra vez. 7 anos nesse ciclo. Ela tentou ir embora 3 vezes. A primeira vez chegou até a rodoviária de Corrente e ele apareceu lá, sozinho, sem fazer escândalo, e disse a ela em voz baixa e calma que se ela saísse, ele ia até a casa da mãe dela naquela noite. Ela voltou. A segunda vez, ela guardou dinheiro por meses, escondido num buraco atrás de um tijolo solto no banheiro, e quando tinha o suficiente, tentou ir para Teresina, onde tinha uma prima. Ele encontrou o dinheiro antes. Não bateu nela nesse dia. Ficou sentado na sala olhando para ela de um jeito que era pior do que qualquer pancada e disse que ela poderia tentar fugir quantas vezes quisesse, que ele sempre ia saber, que sempre ia encontrar. A terceira tentativa foi o que eu encontrei naquela manhã na estrada. Ela tinha conseguido juntar dinheiro de novo, dessa vez num lugar que ele não soube onde era, e planejado ir embora numa manhã de domingo, quando ele estaria dormindo depois de uma noite de bebida. Mas ele acordou antes, e quando viu a mochila dela, o dinheiro na mão, percebeu o que estava acontecendo. O que ele fez em seguida, ela não descreveu com muitos detalhes. Mas o resultado eu já tinha visto com os próprios olhos naquela manhã na estrada. Eu ouvi tudo isso descascando mandioca. Minha faca ia e vinha, a casca caindo no balde, o sol da tarde batendo de lado na varanda. Não interrompi uma vez. Não disse que sentia muito. Não disse que era absurdo, que era impossível, que como alguém faz isso, as coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer. Só ouvi. Quando ela terminou de contar, ficamos em silêncio por um tempo. As cigarras estavam loucas naquela tarde, um coro que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você tem medo que eu te mande de volta para ele? Eu perguntei. Ela me olhou. Você iria? Ela perguntou de volta. Não. Como eu sei? Porque eu não ia, eu disse. Não tem explicação melhor do que essa. Eu não ia. Ela ficou me olhando por um tempo longo, com aquele olhar que calculava e media. Então, voltou para a mandioca. Eu tive um filho. Ela disse depois de um tempo sem olhar para mim. Perdeu antes de nascer. Faz 2 anos. Eu sei que foi por causa de uma das vezes que ele me bateu. O médico não disse assim, mas eu sei. Eu parei de descascar. Olhei para ela. Ela continuava olhando para a mandioca na mão, mas o queixo estava trêmulo. O tipo de tremor que alguém segura com tudo que tem para não deixar virar outra coisa. Pensei em Heitor. Pensei em Mariana. Pensei no quanto uma perda assim, que é a perda mais cruel que existe, o peso de uma vida que não chegou a ser, pode cavar um buraco dentro de uma pessoa que nenhuma quantidade de tempo enche completamente. Você deu nome a ele? Eu perguntei. Ela me olhou de repente com uma expressão que eu não soube ler de imediato. Surpresa, talvez. Como se ninguém tivesse perguntado isso antes. Samuel, ela disse. Bonito nome. Eu disse, e continuei descascando a mandioca. Acho que foi ali que alguma coisa fundamental mudou entre nós dois. Não foi declarado,
Não foi visível, não foi nenhuma conversa sobre o que estava acontecendo entre nós. Foi só aquele momento, na varanda, descascando mandioca, falando os nomes dos filhos, que nenhum dos dois tinha mais. 2 buracos que se reconheceram um no outro. Rivaldo voltou na terça-feira. Dessa vez não ficou no carro. Bateu no portão às 9 da manhã, com o sol já alto e o calor começando a subir da terra vermelha, e gritou o nome dela. Uma vez, 2 vezes, a voz grossa e sem urgência, o tipo de voz de homem que está acostumado a ser atendido. Eu estava no galpão quando ouvi. Seu Geraldo também ouviu e me olhou sem dizer nada, mas o olhar dizia tudo. Dirceu tinha ido cedo para o pasto do fundo e estava longe. Fui até o portão com calma, porque mostrar pressa é mostrar que você está nervoso, e nervoso é o que eu não podia parecer. Rivaldo Moura tinha uns 40 anos. Era alto, largo de ombros, com um rosto que devia ter sido bonito uns 10 anos atrás e que agora carregava o peso de quem bebeu demais e dormiu mal por tempo demais. Usava camiseta branca, calça jeans, bota de couro. Estava com as mãos nos bolsos, encostado na caminhonete prata, e me olhava com aquela expressão de quem chegou para cobrar o que é seu. Minha mulher está aqui, ele disse. Não perguntou. Não tem nenhuma mulher sua aqui, eu disse. Ele me olhou de cima a baixo, com um olhar que tentava intimidar e provavelmente funcionava na maioria das situações. Eu sei que está, ele disse. Não precisa mentir. Eu só vim buscar ela. Ela não quer ser buscada. Ele tirou as mãos dos bolsos. Deu um passo em direção ao portão. Olha, eu não sei quem você é, mas você está se metendo em coisa que não é da sua conta. Ele disse, a voz mais baixa agora, mais perigosa. Ela é minha esposa, casada na lei. Você está alojando uma mulher casada na sua fazenda sem autorização do marido. Isso tem nome. Tem, eu disse. Chama proteção. Os olhos dele estreitaram. Você acha que é herói? Ele disse. Não, eu disse. Acho que sou o homem que está entre você e ela, e vou continuar sendo. Ficamos nos olhando por um momento que pareceu mais longo do que foi. Ele estava calculando. Eu conseguia ver isso. O pensamento passando pelos olhos, medindo o que eu era, o que eu tinha, o quanto eu cedera. Tudo bem, ele disse por fim. E a calma na voz dele foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Tudo bem. Voltou para a caminhonete. Saiu devagar, como quem não tem pressa nenhuma, porque quem tem certeza que vai ganhar não precisa ter pressa. Fui para dentro e Ângela estava na janela da sala, atrás da cortina, olhando para a saída dele, o rosto branco. Ele vai voltar, ela disse. Vai, eu disse. E da próxima vez não vai ser só conversa. Não vai. Ela me olhou. Então, o que a gente faz? Eu não tinha a resposta pronta. Fiquei na sala olhando para ela e pensando. A fazenda em volta de nós, o calor subindo lá fora, o silêncio pesado do meio-dia que não tinha cigarras nem vento. Só o calor e o problema. Naquela noite queimaram o galinheiro. Eu acordei com o cheiro da fumaça primeiro, antes de ouvir qualquer coisa. O cheiro de madeira queimando com palha e pena tem um odor específico que quem já sentiu uma vez não esquece. Levantei da cama ainda metade dormindo e soube antes de chegar na janela o que estava acontecendo. O galinheiro estava em chamas no fundo do quintal, uma bola de fogo laranja no escuro das 3 da manhã. E lá longe, na beira da estrada, eu via a silhueta de um homem parado olhando, não fazendo nada, só olhando. Gritei para seu Geraldo, gritei para Dirceu. Corremos com os baldes d'água da cisterna, mas o galinheiro era pequeno e seco e tinha ido rápido demais. O que salvamos foi a madeira do lado de fora, impedindo que o fogo se espalhasse para o galpão. As galinhas foram todas. Quando a fumaça baixou e olhei para a estrada, a silhueta tinha sumido. Seu Geraldo ficou olhando para as cinzas do galinheiro sem dizer nada por um tempo. Depois cuspiu no chão e foi para a cama. Era o protesto mais eloquente que ele tinha.
Eu fui para a varanda e fiquei sentado no escuro que restava da madrugada, sem o copo de cachaça dessa vez, só com os braços cruzados e o pensamento trabalhando. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, pesado e amargo. Ângela apareceu na porta depois de um tempo. Eu ouvi, ela disse. Me desculpa. Não precisa, eu disse. É por minha causa. É por causa dele, eu corrigi. Ela ficou na porta, abraçada a si mesma, os pés descalços no chão frio da varanda. Cláudio, ela disse, você não me conhece, você não me deve nada, você salvou minha vida na estrada e já fez mais do que qualquer pessoa fez por mim na vida inteira. Se você quiser que eu vá embora, eu entendo. Eu olhei para ela. E para onde você vai? Ela não respondeu. Fica, eu disse. Não disse mais nada. Ela ficou ali mais um tempo e depois voltou para dentro. Eu fiquei olhando para o céu que começava a clarear muito devagar no horizonte. Aquele azul escuro que vai virando roxo antes de virar laranja. A sequência mais bonita que existe e que acontece todos os dias, sem que a maioria das pessoas pare para ver. Eu me perguntei o que estava fazendo. Me perguntei de onde tinha saído essa vontade de proteger, essa coisa que eu achava morta em mim. Me perguntei se estava sendo corajoso ou idiota, se havia diferença entre os dois, se importava. Não cheguei a conclusão nenhuma. Só soube, enquanto o céu clareava, que não ia ceder. Não sabia o que vinha pela frente, mas sabia que não ia ceder. A escolha, quando chegou, não chegou como eu esperava. Não foi dramática, não foi um momento de herói, com música de fundo e resolução clara. Foi uma manhã de quarta-feira, chuvosa e fria, 10 dias depois que Ângela tinha chegado, e a escolha chegou na forma de uma criança. Eu estava na varanda cedo, antes das 6, tomando café, quando o Dirceu chegou correndo do pasto de baixo, o rosto diferente, aquela expressão de quem viu algo que não sabia como classificar. Chefe, ele disse sem fôlego, tem uma menina lá na cerca do fundo. Que menina? Uns 12, 13 anos, sentada no chão perto da cerca, chorando. Eu larguei o café. A menina estava exatamente onde Dirceu disse, sentada no chão lodoso, do lado de fora da cerca do fundo da fazenda, os joelhos puxados para o peito, a cabeça baixa. Tinha um tênis sem cadarço no pé direito e nenhum sapato no esquerdo. Usava uma blusa de moletom cinza que estava encharcada da garoa. Quando me aproximei, ela levantou a cabeça. Tinha olhos escuros, fundos e uma expressão que eu já conhecia. Tinha visto no rosto de Ângela. Tinha visto no espelho algumas vezes. Era a expressão de quem não sabe mais onde é seguro. Como você se chama? Eu perguntei agachando na frente dela. Débora, ela disse. Débora, você está bem? Não. Objetividade da criança, tão mais honesta do que adulto. Você tem família perto daqui? Ela hesitou. Meu tio, ela disse. Mas não dá para ir lá. Por que não dá? Ela não respondeu, mas olhou para o lado, para a estrada que levava ao vilarejo de Barra do Seco, com um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Eu a trouxe para dentro. Ângela estava na cozinha quando entramos. Viu a menina e fez o que eu não teria sabido fazer. Foi direto até ela, agachou na frente, olhou nos olhos e disse, com uma voz que eu não tinha ouvido nela antes, uma voz macia e firme ao mesmo tempo. Você está aqui, está segura? A menina ficou olhando para ela por um segundo. Então abraçou Ângela com força, as mãos pequenas agarrando as costas dela, e começou a chorar de verdade. O choro que não é mais de dor, mas de alívio, que é o choro mais pesado de todos, porque carrega tudo que foi segurado antes. Eu saí da cozinha e deixei as duas. Débora era sobrinha de um homem chamado Expedito, que morava em Barra do Seco. Não vou descrever o que acontecia na casa desse homem, porque algumas coisas não precisam de detalhe para ser compreendidas. O que importa é que Débora tinha fugido por uma janela na madrugada e andado 6 quilômetros no escuro e na lama até chegar na cerca da minha fazenda, que era a primeira luz que ela tinha visto.
Ao meio-dia eu estava na caminhonete indo para Januária. Esse foi o movimento que mudou tudo. Não foi heróico. Foi só pegar a chave da caminhonete, dizer a seu Geraldo que ficasse na fazenda e que não abrisse o portão para ninguém, colocar Ângela e Débora no banco e partir. A estrada estava ruim com a chuva da manhã. Lama, buracos, trechos de terra vermelha que viravam pasta e prendiam as rodas se você desacelerava demais. Eu dirigi com atenção, sem pressa, mas sem parar. Ângela ficou o tempo todo com a mão de Débora na dela, sem falar muito, que era o certo. Na metade do caminho, no trecho onde a estrada passa por dentro de um capão de mata fechada, vi a caminhonete prata vindo em sentido contrário. Ela parou no meio da estrada. Eu parei também. Eram 10 metros entre nós dois. Eu via o rosto de Rivaldo através do para-brisa molhado, e ele via o meu. Eram 10 metros e uma estrada estreita onde não cabia os dois ao mesmo tempo. Ângela, do meu lado, não disse nada. Ouvi a respiração dela mudar. Débora estava no banco traseiro. Eu não olhei para ela, fiquei olhando para Rivaldo. Ele apagou o motor, saiu do carro devagar, como da outra vez, com aquela calma que era uma arma. Veio caminhando em direção à minha caminhonete. Eu abri a porta e desci também. Ficamos na estrada lamacenta, entre os dois veículos, a chuva fina caindo, a mata fechada dos dois lados. Não havia ninguém mais em lugar nenhum. Havia só a estrada e o silêncio molhado da mata e os dois de nós. Acabou a paciência, ele disse. A minha também, eu disse. Você está me criando problema, ele disse. Problema que você não precisa ter. Já tenho, eu disse. Ele olhou para a janela da minha caminhonete, para a Ângela. Ângela, ele disse, a voz mudando de tom, ficando mais suave, aquela suavidade falsa que eu imaginava que ela conhecia muito bem. Venha embora. Chega de bobagem. A gente resolve em casa. Ouvi o silêncio do lado de dentro da caminhonete. Então, ouvi a voz de Ângela, clara, sem tremer. Não, uma palavra só. Mas era a voz de alguém que tinha ensaiado isso por anos e finalmente conseguiu dizer. O rosto de Rivaldo mudou. Ele veio em direção a mim. O que aconteceu nos 30 segundos seguintes, eu não vou narrar com orgulho nem com vergonha. Não houve arma, não houve morte. Houve 2 homens numa estrada de terra do sertão mineiro, e um deles tinha mais a perder do que o outro, e isso fez diferença. Rivaldo apanhou mais do que deu. Quando levantou do chão lamacento, com o lábio partido e a camisa suja, havia no rosto dele uma expressão que eu não esperava. Surpresa. Como se não tivesse acontecido antes. Como se ninguém nunca tivesse dito não a ele de um jeito que custava alguma coisa. Vá embora, eu disse. A voz saiu calma. Minha mão estava sangrando do soco que tinha errado e acertado a lateral da caminhonete dele, mas estava calma. E não volta mais perto daqui. Ele ficou me olhando por um tempo. Então, foi para a caminhonete. Partiu pela estrada lambuzada de lama. Sumiu na curva. Eu fiquei parado na chuva por um momento. O sangue da mão pingava no chão. Respirei fundo, uma vez, 2. Voltei para a caminhonete. Ângela estava me olhando com um olhar que eu não soube descrever. Débora estava abraçada nela, quieta. Tá bem? Ângela perguntou. Tô, eu disse. Continuei dirigindo. Chegamos em Januária às 11 da manhã. Fui direto para a delegacia. Contei tudo o que sabia com Ângela do meu lado. Ela registrou o boletim de ocorrência com uma voz firme que eu acompanhei com orgulho silencioso. Débora foi encaminhada para o conselho tutelar, que acionou a assistência social. Eu dei meu depoimento sobre o galinheiro, sobre o carro parado na tempestade, sobre a estrada. Não sei o que aconteceu com Rivaldo depois. Ouvi dizer que saiu da região. Talvez seja verdade, talvez não. Não era mais o meu problema principal. O meu problema principal, quando voltei para a fazenda naquela tarde, com Ângela no banco do passageiro e a chuva que tinha parado finalmente, deixando um cheiro de terra molhada, que é um dos cheiros mais honestos que existem, era entender o que estava acontecendo dentro de mim, porque eu tinha dormindo por 3 anos e de repente estava acordado. Agosto chegou com o céu mais limpo.
Tem uma coisa no norte de Minas, em agosto, que é difícil de descrever para quem não conhece: a luz. Uma luz dourada, seca, que não tem a brutalidade do verão, nem a friagem do inverno, que bate de lado nas coisas e faz tudo parecer mais real do que deveria. O capim do pasto fica amarelo-dourado. O gado passe devagar no calor ameno da tarde. O pó vermelho da estrada fica ainda mais vermelho. É uma luz de pintura, uma luz que parece propositada, como se alguém tivesse ajustado o mundo a um tom mais bonito. Nessa luz, Ângela ficou. Não foi uma decisão anunciada. Foi acontecendo. Ela passou uma semana, depois 2, depois 1 mês, e a cada dia que passava, a ideia de ela ir embora ficava menos formulada, menos concreta, até que deixou de ser uma questão. Ela ficou, e eu fiquei aliviado sem saber que estava esperando ficar aliviado. Ela não ficou por mim. Eu preciso ser honesto sobre isso. Ela ficou porque precisava de terra firme debaixo dos pés, de um lugar onde pudesse reconstruir alguma coisa antes de saber o que queria construir. A fazenda oferecia isso. O trabalho, a rotina, a solidez das coisas concretas, a cerca que precisa de conserto, a horta que precisa de água, o gado que precisa de atenção. Há uma cura nos objetos que resistem, nas tarefas que voltam todos os dias. Eu entendia isso profundamente. Ela começou a ajudar de verdade, não como hóspede que colabora por educação, mas como alguém que assumiu responsabilidade. A horta de seu Geraldo virou a horta deles dois, uma parceria estranha e silenciosa entre um velho de poucas palavras e uma mulher que estava aprendendo que silêncio pode ser seguro. Ela aprendeu a ordenhar as vacas. Aprendeu a fazer coalhada e queijo com o leite. Dirceu ensinou ela a montar sem que eu pedisse, e eu vi das janelas da sala os dois no pasto pequeno. Ela em cima do cavalo baio mais manso que tínhamos, ele na beira da cerca dando instruções que ela seguia com uma concentração absoluta. Ela ria às vezes, não muito e nunca à toa, mas ria. E quando ria era um riso que parecia surpresa, como de quem não esperava que aquilo ainda fosse possível. Eu entendia isso também. Não fomos rápidos, não fomos impulsivos. Havia entre nós uma cautela que nasceu de 2 pessoas que tinham sido machucadas por coisas diferentes, mas com a mesma profundidade. Às vezes, nos sentávamos na varanda e ficávamos 1 hora sem falar, e isso já era muita coisa. Às vezes, ela contava um pedaço a mais da história dela e eu ouvia, e devolvíamos ao silêncio sem fazer da coisa mais do que ela era. Às vezes, eu contava um pedaço de Mariana, de Heitor, e ela ouvia com o mesmo cuidado que eu ouvia ela. Havia entre nós um respeito muito grande pela dor do outro, e o respeito pela dor, quando é genuíno, é talvez a forma mais honesta de afeto. Um dia de setembro, uma tarde de domingo com a luz daquele agosto que tinha entrado em setembro sem perder a qualidade, eu estava consertando o mourão da cerca do lado da estrada, exatamente o lugar onde tinha largado o martelo semanas antes para correr atrás de um cavalo. Ângela veio até mim com 2 copos de água fria. Ficou ali enquanto eu terminava o serviço. Não ajudou, não falou, só ficou. Quando eu terminei, peguei o copo. A água estava gelada e boa e eu bebi até o fundo. Ela estava olhando para a estrada. Às vezes fico pensando, ela disse, como seria se você não tivesse corrido atrás do cavalo? Não ia conseguir não correr, eu disse. Ela me olhou. Como assim? Eu pensei. Porque antes de você aparecer, eu disse, eu estava vivendo como alguém que decidiu não morrer, mas não tinha motivo para querer ficar. É diferente. É bem diferente. Você apareceu e alguma coisa dentro de mim decidiu, sem perguntar para mim, que aquilo não podia acontecer, que eu não ia deixar. Ela ficou me olhando por um tempo. Você me salvou, ela disse. Você me salvou também, eu disse. Ela não respondeu, mas não desviou o olhar, e eu não desviei o meu. Naquele momento, na cerca da fazenda, com o sol dourado de setembro e a poeira vermelha e o mugido do gado lá no fundo do pasto e o cheiro de terra quente, eu senti alguma coisa que tinha esquecido o nome.
Não era felicidade, que é uma palavra grande demais e imprecisa. Era mais simples. Era só estar presente. Estar aqui, nesse lugar, nesse momento, com essa pessoa, e que isso fosse o suficiente. Não arrumei a vida. Não resolvi a dor que carrego de Mariana e de Heitor, que não é o tipo de dor que se resolve, é o tipo que você aprende a carregar junto com tudo o mais. Não fiz nada de heróico que merecesse ser contado. Corri atrás de um cavalo numa manhã de junho, trouxe uma mulher ferida para dentro de casa. Não abri o portão quando devia ter me preocupado mais com a minha segurança do que com a dela, e acabei me encontrando no processo. Seu Geraldo plantou uma roseira nova na frente da casa. Não sei de onde tirou as mudas. Não perguntei. Quando vi os primeiros brotos, fui até ele no fim do dia e disse que tinha ficado bonito. Ele só assentiu, tirou o chapéu para coçar a cabeça, botou de volta e foi embora para a casinha dele. Era o máximo de celebração que ele tinha. Dirceu passou a fazer menos perguntas. Amadureceu um pouco, que às vezes é o que acontece quando você vive perto de coisas sérias por tempo suficiente. Débora soube pelo Conselho Tutelar de Januária, foi encaminhada para a família materna em Montes Claros. Uma tia que apareceu e quis. Eu pensei muito nela. Espero que a tia seja boa. Espero que aquela criança que andou 6 quilômetros no escuro e na lama para encontrar uma luz, tenha encontrado uma boa. A fazenda, Retiro das Pedras, continuou sendo o que sempre foi. Terra, gado, cerca, calor, poeira vermelha, silêncio, cigarras de noite. Mas o silêncio mudou de qualidade. Há silêncios que são ausência e silêncios que são presença. Eu aprendi a diferença numa tarde de setembro, na beira de uma cerca, com 2 copos de água gelada e uma mulher que sobreviveu a coisas que eu mal consigo imaginar, e ainda assim estava de pé. Ainda assim, estava olhando para a estrada, sem aquele olhar de vigilância que tinha antes, com um olhar mais aberto, mais curioso, como quem começou a se perguntar o que vem pela frente, em vez de temer o que vem atrás. Não sei o que vai ser de nós. Não sei se a vida que está se formando aqui tem o formato que as pessoas reconheceriam como felicidade. Não sei se vou dormir no lado direito da cama algum dia sem sentir o peso do que está ausente. Não sei se Ângela vai querer ficar para sempre ou se vai querer ir embora um dia quando tiver juntado forças suficientes para construir algo só dela. E se for isso, que vá, que ela merece tudo o que quiser construir. Sei só o que é real agora, hoje, nessa manhã de outubro em que escrevo isso sentado na varanda com o café que ainda coloco sem açúcar porque ainda não aprendi o ponto certo. O sol está nascendo sobre o cerrado. Lá no fundo do pasto, o gado está de pé, pastando. Há cheiro de café e de terra molhada da garoa da madrugada. E lá dentro da casa, eu ouço, pelo corredor de madeira velha, o som de alguém se movendo na cozinha, e esse som, que é o som mais comum e simples do mundo, o som de uma pessoa acordada numa casa que tem mais de uma pessoa, esse som hoje de manhã, como ontem de manhã e como espero que seja amanhã de manhã, é suficiente. Às vezes salvar alguém é a única maneira de salvar a si mesmo. Não aprendi isso num livro. Aprendi numa manhã de junho, com poeira vermelha, um cavalo em pânico e uma mulher que eu não conhecia, arrastada pelo chão da estrada que passa na frente da minha fazenda. Aprendi porque corri, e porque quando eu alcancei a corda e o cavalo parou, alguma coisa dentro de mim, que estava parada faz tempo demais, parou de estar parada também,